Tri, como é que ela funciona? Por favor. Caríssimos irmãos, que Deus nos abençoe. Deus nos salve no amor e na luz. Jesus, o amado Mestre, nos envolva a todos com suas vibrações de serenidade, de equilíbrio, de muita compaixão fraternal. Antes de responder a pergunta da nossa digna irmã, eu gostaria de tecer alguns comentários que nos parecem compatíveis com o tipo de ambiência e de dinâmica. Eu sempre, na condição de profissional da saúde, acostumado a lidar com os problemas da dor humana, do sofrimento, não há 30, mas há quase 50 anos, porque o tempo passou. Eu sempre informo que tudo se deve ao espírito notável do codificador de nossa doutrina. Porque nós devemos tudo isso que está acontecendo ao trabalho realizado por Allan Kardec. Ainda um grande desconhecido, porém, no nosso entendimento, o grande desbravador da alma humana nos tempos modernos. 1857 marca o início de toda uma revolução espiritual, cujas consequências, repercussões, até hoje nós estamos sentindo. Se não fosse o trabalho inicial de Allan Kardec, nós não estaríamos aqui procurando trocar ideias a respeito dos assuntos que nos parecem interessantes, que nos parecem úteis à vivência doutrinária de cada um. O que me parece de profunda repercussão no campo da doutrina espírita foi a ideia que o codificador nos trouxe a respeito de perispírito. Imaginem os senhores e as senhoras que nós não teríamos condições de atuarmos em nossas reuniões mediúnicas no exercício da mediunidade caritativa, nas desobsessões, se não tivéssemos um conhecimento mais profundo a respeito da dinâmica do perispírito. O perispírito é a chave de todos os problemas, de toda a fenomenologia mentoafetiva e, inclusive, de um grande número de patologias espirituais. Portanto, o conhecimento profundo do perispírito é de extrema necessidade. Lamentamos profundamente que a ciência, o academicismo atual, ainda resista na conceituação do homem-espírito e se fixe muito na realidade do homem carnal, como se nada de mais interessante, de mais transcendental existisse em nossa intimidade. Pois bem, a observação do perispírito pode ser
perfeitamente viável em campo experimental mediúnico. Isso acontece nas nossas reuniões práticas, em qualquer instituição espírita do Brasil e do mundo. Quando nós pretendemos analisar, em determinado caso, uma determinada situação, uma síndrome mais complexa que nos chega ao conhecimento, nós vamos atuar diretamente sobre o perispírito do paciente, por exemplo. Então, o perispírito é tudo. Ele não é só aquele modelo organizador biológico que orienta a formação fetal, transmitindo-lhe as condicionantes genéticas espirituais, que vão colaborar para a indução de certas situações, às vezes um tanto complicadas, algumas malformações psíquicas, físicas, que constrangem as criaturas por falta de conhecimento. Por que o perispírito tem importância no estudo da fenomenologia anímico-mediúnica? Porque tudo aquilo que nós intentamos aqui na face do planeta, as nossas ideações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas experiências positivas ou negativas, elas permanecem presas, elas permanecem atadas ao nosso perispírito. Ele imediatamente incorpora todo esse tipo de experiência. Por isso, nós falarmos que o perispírito tem peso específico. Quando as aquisições são de ordem superior e nós alimentamos o nosso psiquismo de profundidade por realizações enaltecidas, nós, como que, contribuímos para que o nosso perispírito se torne mais diáfano, menos densificado. Ele vibra num padrão mais elevado. Mas, quando nós agimos de maneira incorreta, infelicitamos um companheiro de jornada, prejudicamos a quem quer que seja, nós assimilamos as vibrações correspondentes àquele ato, àquela atitude antiética, que fica indelevelmente marcada na intimidade do nosso corpo espiritual. Aí nós começamos a entender a gênese de determinadas enfermidades. E como é que eu tenho a possibilidade de identificar um processo, uma síndrome mais complexa de natureza espiritual? É no laboratório? É através do diagnóstico pela imagem? É por meio de ressonância magnética nuclear? Não. Nós só temos uma condição. É nos utilizarmos dos chamados médiuns, que atuam em campo experimental, identificando lá na matriz perispirítica a causa, que se encontra ali enraizada e que provavelmente repercute no psiquismo de superfície ou no campo físico de uma forma patológica. O médium. Este é o elemento preponderante na análise, na investigação dos processos de ordem espirituais. Mas o que é o médium? Como o nosso companheiro falou, o médium é aquele indivíduo dotado de certa capacidade de observação de fatos que acontecem na dimensão extrafísica
que possuem determinadas janelinhas psíquicas mais amplas e favoráveis ao recebimento de ideias, de pensamentos, de entidades desencarnadas. A faculdade, a mediunidade, portanto, se nós fôssemos conceituá-la apelando para um entendimento médico-espírita, nós diríamos que a mediunidade nada mais é do que uma predisposição psicobiofísica inerente à criatura humana, a todos nós, mas que em alguns se manifesta de uma forma mais ostensiva, permitindo-lhe o contato mais direto, mais objetivo com as entidades desencarnadas, com as paisagens astrais. Pois bem, todos nós somos médiuns em maior ou menor grau de ostensividade. Às vezes, alguém diz assim: mas Vitor, vocês espíritas são os sonhadores. Eu não sou médium. Eu não vejo, eu não sinto, nem sequer arrepios. Eu sou uma pedra. Como você pode dizer que eu sou um médium? Eu digo: muito bem. Vamos analisar um pequeno detalhe. Você dorme toda noite. Tu. Você sonha? Ah, sonho. Pois você sabe que o sonho nada mais é do que a representação da atividade do espírito pelo desdobramento, pela emancipação que acontece durante este período. O seu espírito entra em contato com as entidades do mundo espiritual. Às vezes, os quadros, eles se misturam com preocupações do dia a dia, com aflições, com as nossas ansiedades, com a digestão após uma alimentação mais copiosa. São tantos os fatores que podem interferir nesse conjunto fenomenológico que acontece durante o sono, que o sonho se torna um pouco estranho. Eu não entendi nada, eu tive um sonho tão estranho, sem pé, sem cabeça. No entanto, ele vivenciou uma experiência onírica, de ordem mediúnica, porque quando o indivíduo não é médium ostensivo, aqui, em vigília, aqui no campo da nossa atividade terrena, ele pode ser médium onírico. Então, todos nós praticamente vivenciamos a mediunidade onírica. Da mesma forma que certos quadros de ordem obsessiva também podem acontecer durante o sono, bem caracterizando a chamada obsessão onírica. Mas em relação àquele que diz: eu não sou médium porque eu não sinto nada, eu não vejo, eu não escuto, eu tenho uma experiência para lhes contar. Eu pediria aqui a permissão, porque eu gostaria de que nossa conversa partisse de uma base. A nossa irmãzinha começou pela Curieira. Então é preciso que aos poucos nós cheguemos lá, vamos estruturando a nossa conversa, o nosso diálogo, para que a gente possa ter um entendimento correto, mais profundo, de determinados aspectos da nossa psicofisiologia. Há muitos anos atrás, quando iniciei a minha atividade na área profissional da saúde, embora espírita, eu era um espírita empolgado, talvez levado pela condição de juventude. Era uma época em que a minha cabeleira era assim, parecida com a do Duda, era magrinho, bem posto,
mas muito entusiasmado com os conhecimentos auferidos na doutrina. Muito entusiasmado. Sempre fui. Não é pelo fato de eu ter um pouco mais de 70 anos que eu perdi o entusiasmo, não. Continuo com a mesma fibra, com a mesma vontade de servir, com a mesma fidelidade ao Cristo e a Kardec. De forma que nós podemos aqui contar certos detalhes de ordem íntima, por exemplo, que vão servir como motivação para o nosso intercâmbio, o nosso diálogo, que vai se processar com mais intensidade daqui a pouco. A mediunidade. Ela é um quadro tão interessante, ela é uma possibilidade tão inovadora, que muitas vezes nós nos surpreendemos. Nessa época em que eu era um entusiasmado e às vezes falava as coisas com uma certa impetuosidade, mas sem querer ferir, eu fazia mais de uma forma inocente, não com a intenção de me sobressair, mas era talvez um entusiasmo excessivo que eu ainda não aprendera a domar. Eu estava no consultório quando um casal idoso me procurou. Eu o conhecia. Ele era diretor de uma instituição espírita. Eu estivera nessa instituição, eu os conheci pessoalmente, travamos um bom relacionamento. E a senhora, que apresentou um problema clínico, nos procurou no hospital onde nós prestávamos serviço. Eles entraram, casal muito digno, muito educado, nos recebi delicadamente. Eles ocuparam os seus lugares, trocamos algumas palavras iniciais, e de repente ela falou assim: Doutor Victor, mediante sua mediunidade, eu gostaria tanto que o senhor me ajudasse na resolução. Esse meu problema, ele tem me incomodado. Eu sei que o senhor vai poder fazer isso. Em meu entusiasmo, eu disse: um bom momento de fazer uma mini palestra. Me levantei, assumi um ar doutoral, coloquei assim a mão no bolso, dei uns 3 passos para a esquerda, olhei para o casal, voltei, continuei olhando e disse: minha amiga, talvez não seja bem assim como a senhora esteja imaginando. Eu não sou esse tipo de médium que a senhora está pensando. Eu nem sei se eu tenho mediunidade. Se eu tivesse a possibilidade de um Francisco Cândido Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, eu diria: Dona Fulana, neste momento, encontra-se aqui presente o seu pai. Como era no Rio Grande do Sul, e a quantidade de alemães, poloneses, italianos é muito grande, eu escolhi um nome bem português. Ele chama-se José Manuel. Está informando que a senhora não se preocupe, porque o seu problema clínico tem condições de ser resolvido. Ela ficou assim olhando e disse: como é que você sabe que meu pai é José Manuel? Eu levei aquele susto. Eu me senti tão abalado com aquilo. Imediatamente baixou aquela onda de... Mas não era nada... Era uma coisa mesmo inocente do meu entusiasmo. Mas eu entendi a lição. Eu não sou médium, mas eles mostraram que
as informações são captadas em determinados momentos sem que nós sequer nos apercebamos. E eu fiquei ali com o meu computador mental funcionando e agradeci imediatamente ao mundo maior. Eu digo, meu irmão, muito obrigado pela lição. Nunca mais eu vou repetir esta demonstração tão desnecessária. Nunca mais. E aprendi. E assim a vida teve continuidade. Quando eu estava residindo em Brasília, resido até hoje, aconteceu um fenômeno muito interessante. Eu estou contando isso para que os senhores vejam como mediunidade é algo tão maleável, é um terreno tão movediço, que nós temos que aprender a vivenciá-la. Somos médios 24 horas por dia. Pois bem, eu, na condição de médico militar, me acordo muito cedo. Tomo um banho muito frio pela manhã, logo às 5 horas, para me dirigir para o hospital. Quando foi um dia, eu estava debaixo do chuveiro, já não tinha a mesma cabeleira do Duda, a calvície já era mais pronunciada, e de repente, a água batendo, me veio uma frase sobre mediunidade, mas veio assim com muita clareza. E logo em seguida outra frase, e mais outra. Eu achei aquilo interessante, mas saí, me arrumei e fui embora para trabalhar. No dia seguinte, quando eu iniciei o banho, e a água bateu no meu crânio, ideias, mediunidade, isso assim, coisa e tal. Eu digo, não, a coisa está ficando impossível. Eu me enxuguei, peguei um tamborete, é algo da nossa terra. Coloquei no banheiro, papel, lápis, me ajoelhei e as ideias vieram. E eu escrevi. Escrevi algumas frases, formando parágrafos sobre mediunidade. No dia seguinte, eu já coloquei o banquinho, o papel, só quero ver se vai acontecer. Veio o chuveiro, parece que a água, quando batia no chakra, no meu vórtice, desencadeava um fenômeno altamente significativo. Ideias, mais ideias sobre mediunidade. E eu escrevi. Vocês sabem que isso aconteceu durante 50 dias? Foram 50 mensagens. No 51º dia, olha que eu prolonguei o banho. Nenhuma ideia. Então, eu preparei aquilo, passei ali. Na época, nós tínhamos máquina de datilografia. Datilografei aquelas pequeninas mensagens e guardei. De repente, um companheiro vai lá em casa nos visitar e diz, Vitor, eu estou com editora. Você não tem alguma coisa? Eu disse, não. Aí me lembrei dos escritos. Eu disse, olha, mas é uma coisa tão simplesinha. Mostrei. Ele disse, eu posso levar? Eu gostaria que minha filha apreciasse. Ela é a representante da editora. Ela tem formação em letras. Ela vai examinar e vai ver a possibilidade. Aí disse, olha, estou editando um livro. Um livro de mensagenzinhas mediúnicas, aquelas que você me forneceu. Qual título você gostaria de dar para esse livro? Eu disse assim, foram coisas tão simples, tão pequeninas. Eu disse, faça o seguinte, coloque aí Minuto Mediúnico. E assim, o Minuto Mediúnico surgiu.
Eu entreguei a vários editores. Eu digo, olha, façam o que quiser. Porque o que nós escrevemos em nome da doutrina espírita, nós não aceitamos um tostão sequer. Todos os livros que nós temos editados e que abordam a temática espírita são todos os direitos autorais doados para as instituições de caridade. E assim esse livro rodou, várias editoras iam surgindo, editando o livro, e ele se viu para alguma coisa. Pelo menos foi a realização de um fenômeno mediúnico, um tanto inusitado, que um colega nosso da Bahia, num congresso em que nós participamos em Salvador, ele, durante a palestra, fez menção. Ele disse, a mediunidade é algo tão interessante que temos um colega aqui presente, eu assisti a palestra, que é dotado de uma mediunidade especial. Ela chama-se mediunidade chuveiral. Ela só é desencadeada naquele momento. Depois as coisas passam. Para que os senhores vejam como acontece a cada dia a manifestação inspirativa. Nós somos inspirados a todo momento. Não nos damos conta. Somos intuídos. Diante da resolução de um problema, de um impasse, de uma encruzilhada, o companheiro espiritual se aproxima e pensa lá na minha memória arquetípica, lá na minha memória extracerebral, aquele detalhe que eu estou necessitando e que vai me ajudar na resolução do caso. São fenômenos de ordem mediúnica, não propriamente ostensivos, mas que demonstram o quanto, na condição de espírito encarnado, mantemos o contato com a realidade espiritual que nos cerca, assim como o Duda aqui comentou. Estamos sempre em contato com eles. Se vocês pudessem observar a quantidade de espíritos que se encontram aqui presentes, às vezes são vários patamares que vêm participar, observar, aprender, serem tratados, assim como eles nos tratam. Quando, em uma reunião de ordem doutrinária, nós nos reunimos em nome do Cristo, uma prece é pronunciada e a abordagem da temática é de ordem superior, eles se aproveitam para a realização de tratamentos. Por isso, às vezes, nós chegamos na instituição portando dor de cabeça, mal-estar, indisposição, um cansaço, assim como se estivéssemos sendo sugados em nossas energias vitais. Prestamos atenção à palestra, elevamos o padrão vibratório da mente, entramos na cabine de passe e saímos renovados. Porque verdadeira psicoterapia grupal acontece nestes ambientes durante o decorrer de uma reunião doutrinária onde aspectos evangélicos estão sendo analisados. Pois bem, meus irmãos, tudo na vida evolui. Quando Cristo aqui esteve, ele nos informou aquilo que era possível. Antes de sua partida, ele nos prometeu o envio por parte do Pai de um Consolador, que relembraria sempre o que ele nos legou,
porque o que ele nos legou é básico, é de ordem cósmica, é válido em qualquer setor da espiritualidade. E nos ensinaria, este Consolador, outras coisas mais, de acordo com o amadurecimento daquele povo, daquela civilização, de acordo com a evolução espiritual que acontece em nosso planeta, que passa por este momento de transição exatamente visando este objetivo. Os espíritos rebeldes, os espíritos avessos aos ensinamentos evangélicos, e que até agora tiveram oportunidades repetidas, não terão condições de permanecerem aqui, na cercania da crosta. Por quê? A diferença de padrão vibratório é tão incompatível com o novo padrão que o planeta, a Mãe Terra, está oferecendo, que serão convidados a exercerem atividades em outros mundos de ordem inferior, não como degradados, como exilados, mas como espíritos que levarão para aquelas civilizações simplórias seus conhecimentos, a sua inteligência, a sua experiência no campo da engenharia, da medicina, e lá serão os trabalhadores de escola que colaborarão para o avanço daquela humanidade necessitada. Esta é uma visão, digamos, crística, porque o Cristo sempre nos trata com amor, carinho, com respeito. E é assim que a coisa vai acontecer. No âmbito da doutrina, existem as reuniões mediúnicas dedicadas às curas. As curas recebem várias denominações. Cura disso, cura daquilo, físico astral, cura. Cada instituição tem a sua ordenação, a sua metodologia. Mas o fato é que, se voltadas para o bem, se praticadas de acordo com os postulados evangélicos, amor, graça, tem a sua utilidade, porque os bons espíritos estão presentes. Eu vou contar para vocês um caso, se me permitido for, em que nós citaremos aqui algumas técnicas um pouco diferenciadas que nos permitem investigar a dor humana numa tentativa de levar o auxílio que o pacientezinho, uma criatura, carece. Certa feita, no Hospital Espírita, onde trabalhávamos, uma senhora que iniciara na doutrina recentemente nos procurou e disse-nos: doutor, eu tenho aqui uma solicitação a fazer. Eu estou meio constrangida, porque é uma coisa que me toca tão profundamente, eu não sei nem como me expressar. Vamos aqui. Estamos numa salinha. A maioria era um hospital espírita e a maioria dos trabalhadores eram da área da saúde. Ou psicólogos, ou enfermeiros, ou médicos. Do que se trata? Eu disse: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu entrei em contato recente com a doutrina, tenho lido, tenho procurado me aprofundar no conhecimento doutrinário,
buscando algo que possa contribuir para a minha transformação, para a minha evolução. Mas eu estou tendo uns sonhos muito estranhos. Eu me deito, adormeço e sonho que eu estou num ambiente extremamente contaminado pela sexualidade desregrada. Um lupanar, onde eu sou violentada, me sinto constrangida e amanheço sentindo esgotada, dolorida. E as coisas só se normalizam após 1 a 2 horas. E isso tem se repetido. Ora, mas eu estou iniciando um processo de autoconhecimento. Eu estou buscando o desenvolvimento de minha capacidade de religiosidade. Estou buscando uma interação mais íntima com o mundo maior. Por que isso acontece? O que está acontecendo comigo? Bom, é um caso que merece uma investigação mediúnica. Talvez, na concepção freudiana, etc., algumas hipóteses fossem elaboradas na tentativa de justificar o processo. Mas como nós estávamos ali numa instituição espírita, nós resolvemos submetê-la a uma investigação mediúnica, como costumamos dizer. Essa paciente foi trazida, deitou numa maca, numa sala especial. Numa sala onde ela ficava envolvida por 2 ou 3 confreiras nossas, que permaneciam em preces, administrando passe. Na outra sala estava o grupo mediúnico, constituído por médiuns que nós chamamos de desdobramento. Vocês espíritas conhecem perfeitamente a obra kardeciana, eu imagino. Lembram-se do capítulo número 8 de O Livro dos Espíritos, que tem por título da emancipação da alma, onde a questão do sono, dos sonhos, é analisada profundamente por Kardec e pelos mentores que o instruíram naqueles itens, sonambulismo. Pois bem, nós, nesta época, desenvolvíamos em situação experimental uma tentativa de trabalhar com sonambulismo magnético. Vocês sabem o que é sonambulismo? O sonambulismo nada mais é do que a vivência espiritual da criatura quando em estado de emancipação. Se o meu espírito se desdobra e vivencia uma experiência no campo astral, é uma experiência sonambúlica, vivenciada pelo próprio espírito, sem interferência, em princípio, de outras entidades, podendo acontecer. Pois bem, quando esta senhora adentrou ao ambiente, as nossas médiuns tinham sido submetidas a um processo magnético de desdobramento do perispírito. Nós verificamos, com o passar dos tempos, que este procedimento facilitava muito o trabalho dos médiuns, porquanto médiuns que eram de psicofonia, psicografia, submetidos ao procedimento magnético, visando a emancipação do espírito, com o passar dos tempos, iam como que ampliando a sua capacidade psíquica
de observação da realidade espiritual que nos cerca. Nós fomos verificando isso. Então, alguns médiuns de outras instituições vinham fazer treinamento conosco. E nós aplicávamos o passe magnético, até que ele se desdobrava. O médium não percebia. Mas ele afirmava durante o decorrer da reunião, disse assim, eu estou vendo aqui a entidade, isso nunca, jamais aconteceu comigo. Interessante, depois que vocês começaram a aplicar esses passes magnéticos e eu me desdobro, eu tive ampliado a minha capacidade de segunda vista, a minha capacidade de clarividência. Eu estou acompanhando os tratamentos que se passam no mundo espiritual. Era uma metodologia que estava sendo empregada sob a chefia de um companheiro nosso mais experimentado e um dos grandes estudiosos do espiritismo que eu tive chance de conhecer na presente reencarnação. Esta senhora entrou, deitou, e o companheiro foi lá e aplicou-lhes passes magnéticos. Passes objetivando mentalmente o desdobramento da paciente. O desdobramento. Os médiuns, observando a distância, confirmaram ela está fora do campo físico. E aconteceu o seguinte, há uns filamentos enegrecidos que descem de chão adentro, como na direção do astral inferior, e os nossos companheiros espirituais, mentores, vão seguir com os médiuns desdobrados para ver o que está acontecendo do outro lado desses filamentos. E chegaram no tal local, em que a paciente vivenciava as experiências oníricas, em que se sentia mal, porque lá ela era violentada, era um lupanar. Espíritos horrendos, viciações de toda ordem, bebidas, palavras chulas. Então, o nosso mentor disse, vamos fazer o seguinte, todos merecem uma oportunidade. Vamos trazer uma das entidades que aqui se encontra e que é uma espécie de líder. Então, trouxeram a entidade, colocaram ao lado de uma das nossas médiuns e nós tivemos a oportunidade de iniciar o diálogo fraterno. E perguntamos, mas por que, meu amigo, vocês estão fazendo isso com a nossa irmã? Disse, nós não estamos fazendo coisíssima nenhuma. Ela é que nos procura. Ela é que vem ao nosso encontro. Nós não nos abalamos. Toda noite ela nos visita, porque ela pertenceu ao nosso grupo e conviveu conosco até o final da existência. Portanto, ela vem de livre e espontânea vontade. Vejam vocês. Eu digo, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. A nossa pacientezinha, a partir de hoje, ela não vai mais procurá-los. Quanto a vocês, eu pergunto, vocês gostariam de sair deste ambiente que está atrasando o nosso processo evolutivo? Vocês não têm condições, inclusive estão plantando sementes, permanecendo neste estado de viciação, e vocês vão comprometer a reencarnação. E conversamos, orientamos, nós oferecemos uma oportunidade em nome do Cristo de vocês serem resgatados para Jesus e receberem o tratamento, a orientação que necessitam. Quando o chefe accedeu, o que foi que aconteceu? Os outros imediatamente seguiram-no e puderam ser resgatados para uma enfermaria que foi formada naquele ambiente por meio de projeções ideoplásticas, com marcas e tudo, e ali
eles subiram para uma determinada instituição no espaço que nos dá a cobertura desses tratamentos que nós realizamos. E a nossa irmã? E agora? O que é que nós tínhamos de fazer? Então o mentor sugeriu-nos o seguinte: vamos ajudá-la. É preciso que vocês apliquem passes concêntricos na memória espiritual dela, como que apagando esta faixa de loucura, de vivências negativas. Vamos pedir ao Cristo a permissão para temporariamente apagar estas ideias. Para que ela tenha a oportunidade de, por meio da nova vivência do contato com o Evangelho, com a doutrina, aos poucos se livrar das tais ideias, das tais lembranças. E assim foi feito. Pois bem, no dia seguinte encontramos a nossa irmã nos corredores do hospital, ia para uma reunião mediúnica de assistência aos enfermos psiquiátricos e perguntamos: como é que a senhora passara a noite? Ela disse: foi uma maravilha. Não tive mais nenhum sonho estranho. Graças a Deus, as coisas vão melhorar. Se Deus quiser, as coisas vão melhorar sim. Porque o mundo maior está à nossa disposição, trabalhando com todos os obreiros do bem que se dediquem de uma forma evangélica a aliviar o sofrimento e a dor da criatura humana em ambos os planos da vida. Se acometer. Pronto. Está respondida a sua pergunta. Estes fenômenos, eles têm sido trabalhados e aperfeiçoados. Tanto que eu vou dar aqui uma notícia em primeira mão para vocês. O Duda merece. O Duda confiou na nossa pessoa, nos trouxe aqui com tanto carinho, tanta confiança. Vem um livro aí, assinado pelo meu sobrinho, o Gustavo, e por mim. Mas é um livro de orientação espiritual, psicografado pelo Gustavo. E vocês vão ver que maravilha de ensinamentos nós estamos recebendo do mundo maior. Detalhes que os grupos mediúnicos vão poder incorporar às suas práticas, especialmente os médiuns e os esclarecedores. O que é que vocês acham? O papel de um esclarecedor é só ficar ali no blá 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 com as entidades? É muito mais complexo do que os senhores e as senhoras possam imaginar. Nós deveremos, se tudo correr bem, lançar esse livro na Federação Espírita de São Paulo, no decorrer do Congresso Espírita, que lá se realiza a cada 2 anos, eu, o Gustavo, em maio. E a partir daí, o livro estará certamente à disposição. Ele vai se chamar Metomagnetismo e Espiritismo. É uma etapa, digamos assim, mais avançada do que a velha prova. Muito bem. Como o nosso presidente falou, nós agora nos colocamos à disposição, se alguém ainda tiver alguma pergunta, algum caso, algum detalhe. Se o desenvolvimento e a prática regular da mediunidade, ela pode levar à loucura? O desenvolvimento regular? Irregular. Irregular? É o desenvolvimento. Se o desenvolvimento irregular da mediunidade, na sua inconstância, na sua mau preparo do médium, no seu mau exercício, se ele pode levar à loucura. O senhor já respondeu.
pode levar a um estado de perturbação. Essa perturbação poderá se assestar no psiquismo ou manifestar-se de uma outra forma. Porque a criatura vai sujeitar-se às influenciações obsessivas, às influenciações perniciosas. Aí é que está o problema. Ele baixa o padrão. Ele desdenha de sua mediunidade. Meus amigos, a mediunidade ostensiva ela não é nada de graça. Ela tem um objetivo. Às vezes as pessoas me perguntam, doutor Vitor, eu não quero mais ser médium. Eu posso ocupar aqui um espaço na parte assistencial? Você tem direito de fazer o que quiser. Mas não se esqueça de que alguém do lado de lá poderá cobrar-lhe a mediunidade não exercitada da forma como você prometeu antes do mergulho na carne. Muitas vezes nós pedimos, rogamos, eu poderia nascer com a possibilidade da mediunidade ostensiva para tentar dar um passo significativo no progresso espiritual? Pois não. Aquilo é levado aos nossos superiores no departamento de reencarnação, os construtores espirituais, é a denominação daqueles que lá estão interferindo no nosso mapa genético, atuam de tal maneira que as modificações genéticas do perispírito vão induzir no meu campo físico aquelas aberturas, aquele trabalho essencial nos nossos neurônios, nos grupos de neurônios, nas áreas responsáveis pelo circuito mediúnico. A mediunidade ostensiva é fruto de um trabalho de preparação no mundo espiritual. Portanto, ela deve ser respeitada. Não adianta a criatura chegar no consultório e dizer, Vitor, eu estou tendo umas manifestações estranhas, dizem que eu manifesto personalidades diferenciadas e depois eu não me lembro do que aconteceu e que eu estou incorporando. Eu não quero ser médium, eu quero um remédio. Para você cortar essa minha mediunidade, eu não quero ser médium. Mas, meu amigo, isso não depende de mim. E se dependesse, eu não te daria esse remédio, que eu não vou me comprometer. Por tabela. A mediunidade ostensiva é sua. Ela ali está porque há um motivo. Se você não a solicitou, lá, alguém, um espírito familiar, um espírito categorizado, solicitou aos seus mentores, aos seus protetores, a possibilidade de você reencarnar com a mediunidade ostensiva, que é uma porta aberta ao seu progresso espiritual. Entenda isso. Tira da cabeça essa ilusão mundana de que a vida é gozo, é aproveitar tudo que o mundo nos oferece, sem pensar nas consequências da nossa irresponsabilidade, das nossas irreflexões. Você está me perguntando por que eu sou médico espírita. Você sabe que eu sou espírita? Pois é. Então eu lhe digo, tenha muito cuidado, porque você será cobrado, antes de tudo, pela sua consciência. Vai derramar lágrimas de sangue do lado de lá e fazer parte daquele grupo de espíritos da obra Os Mensageiros, estão lembrados? Aqueles arrependidos do exercício ou do não exercício da mediunidade abençoada, das oportunidades que receberam. Você vai engrossar aquela legião. Nas próximas edições o seu nome vai estar lá. Você contando sua historinha, triste, arrependido, tendo que retornar para começar tudo. Meus amigos, nós estamos numa fase tão decisiva do nosso planeta. Talvez esta reencarnação seja a mais importante de todas
a reencarnação do presente, mas não porque é a reencarnação do presente, é pelo motivo do processo de transformação vivenciada pelo planeta. E essa transição, ela tem um significado muito importante para aqueles que se ligaram ao Cristo, que resolveram modificar padrões de comportamento para melhor, que estão se esforçando no gerenciamento das próprias emoções, que estão melhorando a maneira de ser. Eu sou irritado. Trabalhe a sua irritabilidade. Tenha um pouco mais de atenção, foco mantido. Procure ser mais calmo, menos intempestivo, menos impulsivo. Faça uma análise. Anote os seus pequeninos defeitos. Mas para evoluir, tem aqueles entusiasmados, né? Ingressam na doutrina e chegam no centro. O que é que eu posso fazer aqui? Eu quero ver se eu construo um abrigo para crianças abandonadas e velhinhos. Eu digo, olha, fica. Vamos fazer o seguinte. Estas ideias são muito interessantes, mas talvez não sejam oportunas. Eu vou lhe falar uma frase. E você guarda esta frase, analise, reflita e depois toma uma determinada posição. Há grandes coisas que nós não podemos fazer. Mas há pequenas coisas que nós não queremos fazer. Não se iluda. Comece pelas coisas pequeninas. Antes de você construir um asilo para... Você não tem condições ainda para isso, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, se você vai mudar de ideia, você é tão novo na doutrina. Vamos com calma. Antes de construir o asilo, construa a sua felicidade no lar. Como é que você está com a sua família? Como é que está o seu relacionamento? São pequenas coisas. Mas são desafios. Aí é que está. São desafios que estão ao seu alcance, ao alcance de todos nós. Então vamos começando a construir as pequenas coisas. Depois, certamente, pelo treinamento, pela experiência vivenciada, teremos condições de realizarmos as grandes coisas. Porque o mundo maior quer de nós o cumprimento das pequenas coisas. Aquelas coisinhas que nós falhamos em tantas reencarnações. Mas agora já estamos alertas, estamos vigilantes. Há uma maior conscientização. E nós não podemos fugir dessa realidade, meus amigos. Eu fiquei muito impressionado porque, após uma reunião como esta, um jovem veio lidar comigo, conversou um assunto qualquer e disse: doutor, eu tenho que ir embora porque o BBB está começando. Depois de uma noite iluminada, um companheiro de fora tinha feito uma palestra belíssima, tinha autografado os livros dele. O companheiro me diz uma coisa dessa e a gente fica pensando: meu Deus do céu, como é que nós somos dentro, né? A nossa realidade? Como falta o sentimento, como dizia esse companheiro nosso lá do Hospital Espírita. Ele disse: nós precisamos vivenciar a doutrina com espírito de iniciados. Nós não temos o sentimento de iniciados, como eram os essênios, como aqueles grupos de outrora que dedicavam toda a sua vida à prática do bem, do amor, da solidariedade. Então nós precisamos vivenciar a nossa doutrina com fidelidade e deixarmos de lado aos poucos as ilusões terrenas, porque o tempo urge. O tempo urge. Esta reencarnação é a mais importante, amigos, que nós estamos vivenciando.
porque só sabe Deus quando nós voltaremos. Daqui a 100 anos, 200 anos, se ficarmos ligados à psicosfera do planeta Terra. Se não formos convidados a prestar ilustres serviços no mundo inferior. Se quisermos ficar aqui, é preciso que se tome essa consciência. Não custa. São as pequenas coisas que nós não queremos fazer. Mais alguma? Sebastião? Eu gostaria, para o Dr. Filho, se possível, colocar para todos nós algumas considerações sobre os fundamentos do método magnetismo e sua aplicação. Eu não quero tirar dos irmãos assim, porque a obra tem que ser degustada com calma, estudada, mas digamos que as ações mentais no momento atual, elas assumem uma preponderância definitiva no exercício das nossas práticas mediúnicas. Ação mental. Ação mental alicerçada na prece. Vocês vão ver como o mundo maior mostra a necessidade que nós temos de exercitar a prece. Como a prece é um caminho de modificação, de transformação de padrão vibratório. A prece, o magnetismo aplicado e o concurso dos bons espíritos, porque, infelizmente, as coisas são lançadas e há deturpações. Há quem se aproveite da mediunidade sem estar ligado aos espíritos superiores. Há quem se aproveite das técnicas magnéticas, das metodologias que por aí estão, sem a ligação devida com um plano maior. E isso nós não fazemos. Eu falei aqui, o nosso compromisso é com Cristo, com Kardec. As nossas pesquisas estão todas alicerçadas no Evangelho do Cristo. E não vamos sair fora deste padrão. Portanto, o mentomagnetismo vai implicar na utilização da prece, da oração. Se eu for perguntar aqui, em verdade, quantos se levantam pela manhã e fazem uma prece? Talvez nem todos cumpram este pequenino ritual tão necessário ao nosso bem-estar no decorrer do dia. Uma prece pequena pela manhã, agradecendo a vida, a existência, as oportunidades, o auxílio dos bons espíritos. Quantos fazem uma prece no momento de dormir? Muitos estão ligados nas televisões, nos filmes de ação, não é? De tiroteios, etc. Ali entram naquele estado de sonolência e com aquele espírito tumultuado vão dormir. E se esquecem da prece. A prece é fundamental a partir de agora, neste mundo de transição. A prece. Ação magnética. Vocês não queiram saber e vão ver no livro que uma atitude de uma prece encaminhada a um sofredor, a um companheiro enfermo, a um espírito necessitado, a um pacientezinho portador de um câncer, de uma leucemia, vocês não queiram saber o valor da prece e da irradiação mentomagnética. Aquilo que a gente lê em Kardec, as pessoas acham que é uma fantasia, que é uma coisa interessante, bonitinha de se ler, mas é um fato. E nós temos a comprovação, o que vocês vão ler neste livro, nós estamos já com a experiência de algum tempo, comprovando que tudo que ali está tem a sua razão de ser
e vale a pena ser exercitado por todo espírita consciente. O resto, Sebastião, vamos deixar para os nossos irmãos degustarem com calma. Pois não, filho? Eu considero como um problema, porque eu ainda não consegui dominar todas essas questões. E foi se desenvolvendo quando eu percebi a questão da mediunidade. Eu passei a sentir a presença dos irmãos desequilibrados. E até hoje ainda sinto, né? Muitas vezes eu acordo num estado, isso me acontece. Eu tenho fatos mediúnicos que é mais fácil durante o dia, decorrer, eu senti. Mas essa questão que causa desequilíbrio no corpo, e às vezes na minha mente eu não consigo concatenar as coisas daqui, da realidade, eu chego aí para um pronto-socorro. Isso acontece desde quando a minha mediunidade começou a desenvolver. E chego lá, passo por todos aqueles processos, né? De exames, de bateria de um monte de coisa, não tem justificado nada. Eu estou dormindo. Acordo, sinto a presença do irmão espiritual perto de mim. Só que ele não é aquele irmão que você sente, como eu estou acostumada a dizer, eu sinto a presença de outros que é equilibrado. São irmãos que muitas vezes são eu sinto muita raiva, muito ódio, mas também não sei qual é a ligação deles comigo. E isso desequilibra o meu corpo. E isso já tem muitos anos. A senhora trabalha com as reuniões assistenciais mediúnicas? Trabalha? Tenho 16 anos de movimento espírita. Participando de desobsessão? Participando de desobsessão, de grupo mediúnico, já há 4 anos e meio, né? Porque tudo começou no decorrer. Antes eu era só frequentadora, vinha, fazia esses tratamentos, né? Voltava para casa. Então, assim, o que acontece é o seguinte: vários médios, antes da reunião desobsessiva, eles apresentam alguma disfunção. Leves distonias que afetam o psiquismo, irritabilidade, mal-estar, sensação de opressão precordial. Porque o que acontece, e nesse livro você vai encontrar explicações interessantes a respeito, é que os mentores nos colocam em sintonia com aquelas entidades que serão atendidas no decorrer da desobsessão. Você se sente mal. Você vai sentir um certo mal-estar. Porém, no dia da reunião, o seu organismo será oferecido aos companheiros que vão estar presentes, os irmãozinhos necessitados, e que, por seu intermédio, serão encaminhados, esclarecidos, e aquela coisa toda que a gente já sabe. Em alguns pacientes, estas manifestações, elas são um pouco mais acentuadas, dependendo do tipo de trabalho que você desenvolva. Digamos, já ouviu falar na mediunidade sofrida? Não tenha receio, nem se culpe, nem culpe a ninguém. Porque tudo isso que está acontecendo é benéfico ao seu espírito. O que importa é que muitas vezes espíritos que foram desafetos nossos no passado, inimigos ferrenhos, eles estão aguardando a nossa vinda para que, através da minha mediunidade, eles possam ser devidamente esclarecidos e encaminhados. Aguardam quase que toda uma existência. É todo um trabalho programado. A senhora não está legada, não está largada, viu, filhão Léo? Os seus companheiros espirituais estão acompanhando o seu processo, a sua evolução, o seu componente de aceitação, de equilíbrio,
de estudo, de dedicação. Então, nada disso está perdido, muito pelo contrário. Estas coisas estão sendo somadas no caderninho da história de sua existência e vão lhe permitir um dia a alegria, mas é uma alegria indizível, é uma alegria inefável que você vai sentir pelo cumprimento da sua tarefa feita com tanta boa vontade. Leia, se instrua, se eduque mediunicamente. A questão não é só o desenvolvimento, é a educação mediúnica, é o nível de entendimento e de compreensão. Converse com estes companheiros. É provável que você se sinta mal um dia, dois, até chegar o momento. Sabe por quê? Porque os mentores utilizam esse artifício. Eles lhe colocam em sintonia com estas entidades lá no umbral inferior para que você assimile esses fluidos mais densificados, metabolize e os elimine, para que no dia da reunião o contato não seja tão traumático. Se não existisse esta aproximação prévia que lhe provoca um pouco de mal-estar, você não conseguiria receber mediunicamente o irmãozinho. Não conseguiria. A incorporação seria sofrida. Haveria problemas. Eu lhe pergunto, depois da sessão mediúnica você se sente bem? Se sente. E tem que se sentir, porque os companheiros estão trabalhando, estão lhe equilibrando, estão lhe energizando e lhe preparando para a próxima aventura. Não fique preocupado. Agradeça, viu, eleve, mas estabeleça mais contatos via prece com os seus mentores e com essas entidadezinhas que você vai atender. Conversa. Diga que você está oferecendo o seu campo mediúnico em que elas vão, e talvez você comece a se sentir melhor. Antes eu tinha muito medo, os que me acompanhavam, tipo assim, à noite, meu filho, esposo, ficava preocupado porque achava que eu estava passando mal. Então, eu fazia um esforço maior ainda para dizer para eles manter a calma, né? Porque como eu fico num processo como se eu não estivesse consciente, mas mesmo assim, hoje em dia eu já sou muito mais consciente do que está acontecendo. E assim, já converso com os irmãos e eles já, às vezes, já me compreendem, porque eles se afastam e aquilo demora menos tempo, porque esse processo de mal-estar. Mas antigamente eu não tinha controle nenhum. E isso veja que as coisas já evoluíram. Mais problemas. Apele para uma prece sentida. Muita confiança no mundo maior. Convide os seus companheiros espirituais e seus protetores e faça uma prece sentida em prol dos espíritozinhos que você se propõe a auxiliar. Sua tarefa é belíssima. Muitos gostariam de estar no seu lugar. Muitos. Muitos. Vitor, me corrija. Você é autor de um livro de apometria. Já escreveu sobre o livro, já? Já escreveu sobre a apometria? Já? Eu tive a oportunidade de conhecer, vamos dizer assim, de forma errada sobre a apometria. Eu sempre achei que antes de você iniciar uma tarefa, você tem que primeiro conhecer e continuar. E começando pela prática. Depois eu li alguns livros que me indicaram. E eu confesso que eu achei um tanto quanto assim, meio fantasioso. E só tem fantasia. Me perdoe. Não. Eu só posso lhe afiançar uma coisa. O que nós escrevemos, nós fizemos com o máximo de boa vontade, de respeito e de seriedade. Eu acredito naquilo que eu produzi, com o auxílio dos meus amigos espirituais. Nas coisas que eu tenho visto por aí. Então, é exatamente isso. Tanto que a pergunta que eu ia fazer em função disso aí,
Eu observei que você falou sobre a apometria e disse que esse novo livro seu é uma nova metodologia que vai, vamos dizer assim, aprimorar, simplificar tudo isso. A pergunta que eu vou fazer, como é que eu não vejo isso nos centros espíritas, comentários que existe uma certa rejeição. Houve deturpação, existe, houve uma deturpação do assunto. Veja só, tudo aquilo que surge com uma boa intenção de auxiliar o gênero humano termina sofrendo interferências, haja visto o que aconteceu com a vivência de Jesus. Jesus não veio para lançar o Evangelho de luz e através dele nós conseguirmos a nossa libertação. Quantas religiões com base no cristianismo existem hoje? Milhares, cada uma se dizendo senhora da verdade. Deturpações incríveis, há guerras, há perseguições. O Cristo, hein? Logo, imagine o senhor aquilo que nós produzimos, meros mortais. Quando a energia atômica foi descoberta, a finalidade era servir a saúde, não construir artefatos bélicos de destruição em massa. As coisas são deturpadas. Isso que nós vemos por aí, eu não aceito. A velocidade como se consegue infelizmente, a transformação do homem. As criaturas se envolvem com... Nós vemos grupos cobrando. Então, infelizmente, é uma lástima. Mas isto não significa que existam grupos mediúnicos que se baseiem no Evangelho de Jesus, nos trabalhos de orientação kardeciana, e a coisa é bem diferente. E outra coisa, são os resultados que nós colhemos, porque trabalhamos com a prece, trabalhamos com a mente, trabalhamos com o auxílio dos espíritos superiores, o auxílio dos nossos mentores, e trabalhamos evangelicamente, gratuitamente. É muito diferente. E os resultados colhidos são muito interessantes. Acho que o nosso companheiro lá do Rio Grande do Sul deu um passo muito significativo no sentido da implantação de uma nova medicina de base espiritual. Uma investigação muito mais profunda e dinâmica terapêutica bastante diferenciada e produtiva. Mais alguma pergunta? Queria perguntar ao senhor o senhor está fazendo uma palestra para pessoas espíritas sendo médicos. O senhor faria uma palestra sendo para pessoas médicas, sendo médicos da plateia, como espírita? O senhor entendeu? Eu fiz isso já muitas vezes. E o que o senhor diria aos médicos que me parece que os médicos não querem aceitar isso? Não. Do modo geral. Veja bem, os médicos, existem médicos receptivos e médicos indiferentes, médicos materialistas, ateus, evangélicos. Nós respeitamos a posição de cada um. Eu fiz palestra aqui na Associação Médica do Rio Grande do Norte. Médicos à vontade da plateia, pessoal da área da saúde, e nós conversamos e mostramos o nosso ponto de vista e a nossa experiência neste assunto. Fiz na Associação Médica da Bahia, fiz na Associação Médica de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O que existe é, pelo contrário, um interesse cada vez maior da classe médica em entender as bases, as propostas da doutrina espírita. Por isso nós temos uma Associação Médico Espírita do Brasil, uma Associação Médico Espírita
em cada estado praticamente, em cidades mais importantes de cada estado, o que demonstra o interesse da classe médica pelo assunto. Isso não vai acontecer da noite para o dia. É um processo de plantação de semente. Mas já estamos começando a colher os frutos. Pois não, meu amigo? No nosso estado, no Rio Norte, nós somos o segundo estado do Brasil onde nós temos uma disciplina opcional para o curso médico e medicina, saúde e espiritualismo. Essas são 50 vagas para o curso de medicina e, no caso das 50 vagas não serem preenchidas, elas poderão ser preenchidas por alunos da área de saúde. É o segundo estado, o primeiro estado. É a doutora Nina que falou aí? Isso. Nina, que prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Mas isso é verdade e acontece em São Paulo, em Santos, por onde eu tenho andado, em Belo Horizonte, por onde eu tenho andado, eu tenho observado esse interesse crescente. Acontece o seguinte, eu trabalhava no hospital, e o psiquiatra do hospital, na época, eu era mais jovem e ele mais velho do que eu, e sabia que eu era espírita. E sempre que ele se defrontava com um desses casos de agitação psicomotora, etc., mas que ele, sem ser espírita, intuitivamente percebia que se tratava de uma incorporação, o que é que ele fazia? Ele dizia, manda esse caso para o Vitor. Manda esse caso para o Vitor. Ele vai resolver. E às vezes o paciente era trazido ali, contido, entrava de consultório adentro, e a gente tinha que pegar os enfermeiros, todo mundo fazendo Pai Nosso. Vamos lá, todo mundo aqui, fazendo um Pai Nosso. Quero ouvir alto. Eu ia lá, colocava a mão, aplicava o passo, pedia ao Cristo a permissão para que os nossos mentores nos ajudassem. Conversávamos com a entidade. De repente ele voltava assim, a criatura voltava assim, e a gente dava a informação. Você não é doente psiquiátrico. Família. Não tem nada a ver com esquizofrenia. É um médium vivenciando a fase complicada da eclosão do afloramento mediúnico, que na maioria das vezes acontece de uma forma um tanto perturbada. Vai lá no centro, minha senhora, que eu frequento. Vai lá, me procura. Vamos tratar o seu filho, sua esposa, e você vai ver que isto vai passar. Porque isso é uma manifestação inicial de mediunidade e você vai aprender a conviver com esta faculdade sem se atormentar tanto. Mas fiz isso quantas vezes? E a coisa funcionava. Porque quando o paciente tem confiança no médico e o médico se diz espírita, a coisa fica mais facilitada. Mais algum detalhe? Aproveitando o gancho, eu gostaria que o senhor pudesse ampliar mais este tema, fazendo uma correlação entre transtorno mental, reencarnação e obsessão. Até porque, já aproveitando, recentemente eu fiz um curso de atualização em psiquiatria e os psiquiatras, alguns, já colocam realmente essa referência, colocando o aspecto espiritual como sendo o elemento desencadeador de muitos sintomas. A senhora quer uma correlação entre transtorno mental, reencarnação e obsessão. Ô, Duda, isso aí dá um seminário longo. Um dia todo é dois. Pra gente comentar. Nossa amiga é médica também? Psicóloga. Psicóloga, que bom. Eu trabalho com muitos psiquiatras. Ótimo. E a senhora aceita a doutrina. Claro. Está vendo? Os senhores estão vendo? Como os médicos e psicólogos, enfermeiros, estão demonstrando maior interesse pela causa, são criaturas assim, que vão ajudar muito mais os nossos pacientezinhos, portadores de síndromes espirituais, e encaminhá-los para um centro espírita.
e não para um hospital de psiquiatria, que nós sabemos ser necessário em certas situações, porque lá, infelizmente, às vezes, o tratamento não é o mais adequado. Olha, há transtornos que você percebe nitidamente a necessidade do medicamento psicotrópico. Eu recomendo a utilização. Relembrando o velho e querido Dr. Bezerra de Menezes, na obra A Loucura sob Novo Prisma, o que é que o Dr. Bezerra nos informa? Olha que ele desencarnou em 1900, hein? Lá no século XIX ele já tinha a suficiente lucidez de reconhecer que determinados transtornos psiquiátricos de ordem anímica, eles servem de porta aberta ao processo obsessivo, que se estabelece de uma forma secundária. E ele diz, o tratamento feito com a medicação necessária é como se fechasse as janelinhas, reduzindo a opressão obsessiva sobre o doente. Então, muitas vezes, nós temos que conciliar o tratamento psiquiátrico, medicamentoso, com o tratamento espiritual. Se for um processo puramente espiritual, de ordem obsessiva ou de ordem mediúnica em fase de ajustamento, o paciente vai ficar livre do medicamento. Agora, se houver um componente kármico e ele for portador de uma distonia que provavelmente vai se arrastar pelo resto da reencarnação, ele vai depender da medicação psicotrópica para que ele entre no estado de acalmia e possa levar uma vida relativamente útil. Sempre frequentando a casa espírita, tomando passe, tomando água fluidificada, em certas situações submetendo-se à desobsessão, porque tudo isso pode ser conciliado. Mais algum detalhe? Já estão cansados? Não. Mais alguma pergunta? Pois não, filha. A gente tem uma dúvida. A apometria, ela tem mistura com macumba? Ou só com mistura? Tem nada a ver. É como se você me perguntar, a mediunidade é utilizada em macumba? Eles que assumem a responsabilidade deles. Não. A apometria é uma metodologia magnética, só isso. Esse nome, de tal forma ele foi vilipendiado e sofreu interferências indevidas, que criou-se um trauma. A apometria nada mais é do que um conjunto de técnicas magnéticas, como aquelas que eu citei aqui, para desdobrar o paciente, etc. E que o nosso Lacerda aplicou esta denominação, apó, a lei, metria, medida do que vai a lei, medida do desdobramento. Agora, eu não sou responsável pelas deturpações do problema. Eu trabalho em casa espírita, pratico as nossas reuniões mediúnicas desobsessivas com as técnicas que nós estamos desenvolvendo. O resultado é muito interessante e lhe digo que somos respeitados no ambiente espírita de Brasília, temos colegas da federação e tudo, por causa do nosso comportamento e do nosso comprometimento ético com a nossa doutrina. Aí é diferente. Agora, o que fazem aí fora, as distorções, cursos mirabolantes, apometria quântica, apometria no segundo. Isso é responsabilidade dos que estão do lado de lá do muro da instituição espírita. Não tem nada a ver com isso, não. A mediunidade, o senhor falou que é uma capacidade, né, assim, é uma coisa fisiológica. Então, em ser, ela depende, a pergunta, se depende, se não depende, do esforço próprio da pessoa em desenvolver a vida. Ela se desenvolve esse complemento.
sem a participação, vamos dizer assim, independente do interesse? A mediunidade é uma predisposição espiritual e orgânica. Sim, mas assim... Ela é induzida espiritualmente. O meu organismo de médium ostensivo, ele possui conexões que me permitem a ligação mais íntima com as entidades, no fenômeno de psicofonia, de psicografia. É uma capacidade, né? É uma predisposição. A pessoa já vem com aquilo. Já vem com aquilo. Isso, assim, trabalhar participar de um trabalho mediúnico, de uma doutrinação, isso não vai influir em aparecer e se desenvolver mediunidade se não tiver desenvolvido. Não é? Quem não tem mediunidade vai ficar 10 anos, 20 anos sentado na cadeirinha e não vai ter manifestação nenhuma. O desenvolvimento mediúnico, a educação mediúnica é para aqueles que apresentam a faculdade. Já tiveram vivências, experiências, problemas. Então, esses, na instituição espírita, são devidamente esclarecidos e encaminhados. Aí é que está. Agora, é muito comum, você pode me perguntar assim, a mediunidade, ela pode eclodir e se desenvolver de uma forma tranquila? Pode. Pode. Vejam bem, quantos santos considerados na Igreja Católica foram médiuns ostensivos? Médiuns de fenômenos de desdobramento, chamados de ubiquidade, considerados milagres. Teresa d'Ávila, Santo Antônio de Pádua, Santo Afonso de Ligório. São tantos, não eram espíritas. No entanto, vivenciaram a plenitude da mediunidade sem perturbação. Eram criaturas religiosas voltadas para o bem. Tinham a cobertura do mundo maior. Nada de mal lhes acontecia. A doutrina espírita surge, no caso, como uma ponte de salvação. Porque a doutrina traz a explicação do que seja a mediunidade, do seu objetivo. Demonstra que é uma faculdade existente em benefício do progresso espiritual da criatura. Que as fases perturbadoras são passageiras. Divaldo teve perturbação com a mediunidade logo no início, quando ele era jovenzinho, e foi considerado louco, inclusive, pela mãe dele. Chico Xavier teve problemas com a mediunidade. Todos estes médios tiveram esta fase inicial de adaptação um tanto tumultuados. Mas depois, em contato com a doutrina, as coisas foram devidamente amenizadas e encaminhadas no sentido da prática do bem. As coisas modificam. As coisas modificam. Que não se pode mais e não se deve, graças a Deus não acontece, é queimar médios, como acontecia naquela época. Ou então internar todo médium em estado de perturbação no hospital de psiquiatria com o rótulo de esquizofrênico. Isso já não está mais acontecendo. Muito bem, meus amigos. Isso. Eu queria só que você tecesse alguns comentários a respeito do esquizofrênico. Eu me faço uma pergunta. O esquizofrênico está sem jeito? Quando é um processo de ordem mímica, uma distonia do próprio espírito, ele vai enfrentar esse tipo de situação por toda a reencarnação. Ele vai ser um usuário de psicotrópico por toda a reencarnação. Porque é um problema de ajuste. A esquizofrenia, a manifestação psicopatológica, é o remédio que o próprio espírito necessita para vencer determinados bloqueios. Ele pode ser assistido medicamente e espiritualmente, amenizando bastante as manifestações de agitação, etc, etc. A esquizofrenia
produzida pelo assédio obsessivo. Essa, tratada pela doutrina, bem identificada, e a desobsessão procedida com calma, com insistência, com muito interesse por parte da família, com muito carinho, com muita devoção, vai livrar o paciente das manifestações. Como é que você como é que você vai identificar o processo kármico? Em campo prático. Em campo prático mediúnico. Em campo prático mediúnico, o diagnóstico diferencial é feito pelos médiuns treinados neste campo. Mas eu falo assim, com relação ao hospital, você recebe um paciente. Você não estou falando de um centro onde você chega lá com um processo obsessivo, está passando por aquele problema. Eu digo que você recebe no hospital. Como é que você identifica isso lá? Os outros profissionais, no caso. Só se for um profissional espírita. Ele é que vai poder elaborar a hipótese de uma influenciação. É kármico. Não, o processo kármico, ele vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. Na juventude, na adolescência, por aí. Vitor, por favor. Antes de falar desse assunto, nós estamos com um caso de uma conhecida nossa, ela sofre de distonia. Ela não sabe o que é isso, mandou pedindo que eu pesquisasse o que era e tal. E eu fui procurar ver o que era distonia, para chegar e dar uma explicação a ela. Que é considerado como também uma depressão leve. Né? Nesses casos de distonia, as ocorrências são mais provocadas por problema de angústia. Isso quer dizer que ela está sujeita a interferências espirituais ou provocada também por problemas inerentes à sua própria pessoa, como, por exemplo... Tudo isso aí que o senhor está falando é válido. Tudo isso é válido. Toda vez que nós damos aso à influência dos espíritos obsessores, as nossas distonias mentais, os nossos comportamentos anômalos, os nossos exageros, os nossos equívocos se intensificam e podem evoluir de uma forma, em forma de um transtorno psicopatológico. Pode evoluir. O que a gente sempre orienta é o seguinte: foi portador de problema mental, procura também o centro espírita. Além do medicamento, do tratamento terapêutico, etc., se possível, frequenta um centro espírita e procure o tratamento espiritual. As coisas podem melhorar de repente. Entendeu? No caso de ver uma pessoa que ele conhece, tem uma pessoa aqui que também passa por uma situação assim, só que é impossível levar num centro espírita, a pessoa inclusive é evangélica, não aceita de jeito nenhum. A gente pode conseguir fazer esse tratamento à distância? Teoricamente, sim. Sem ela querer? Sem ela saber. Sem ela querer. É diferente. Nós praticamos a caridade independentemente da vontade da criatura quando nós temos o convite e a chance. Isso acontece muito conosco. As pessoas entram em contato comigo e falam: olha, ele não aceita o espiritismo, ele não virá ao centro. Mas nós atendemos à distância. Porque às vezes a criatura não é espírita, mas é uma criatura boa. É uma criatura mais aberta à espiritualidade. Quer que seja evangélica, católica, não interessa. Mas nós não podemos deixar de tentar a ajuda. Não é que eu vou fechar a porta a alguém que não vem no centro espírita porque não tem conhecimento, ou medo, ou receio. Não acha que seria negada a ajuda para ela? Não, mas é possível. E nós trabalhamos muito dessa forma. Trabalhamos muito dessa maneira. Mas ela não querendo, não fere o livre-arbítrio? Como no caso ela colocou, se ela não quer, e se ela não quiser receber, porque ela ajudar, mas a pessoa não quer. Eu não estou pedindo no caso aí o livre-arbítrio. Mas é aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei. Não é o problema de ela não querer. Porque você tem um ente querido
portador de um problema, você entrega a Duda o caso. E não precisa chegar para a criatura e falar, você vai ser atendida pelo Duda, lá no centro espírita, lá no irmão. Não precisa. O que vai adiantar? Eu Vitor, eu faço por isso com meu pai. Ele vai acreditar no espiritismo, aceitou, ele é doente. E eu pensei, eu mesmo vou fazer as casas, eu tenho visitas para ele, ajuda espiritual. E hoje ele chega dia do centro, me serve da minha casa, e fala assim, está na hora do centro para onde eu faço. E ele veio. Pois E é. assim, eu vou fazer isso. Essa coisa do tratamento é muito delicada. Eu sempre falo para o paciente, o familiar que nos solicita, se ele não aceita, não comente nada. Não comente. Mantenha um ambiente de tranquilidade no lar. Vocês são cristãos, façam culto bíblico no lar. Façam orações. Você utiliza o linguajar deles. Façam estas coisas, porque a espiritualidade está muito pouco se importando se você é espírito. Não interessa. Eles vêm e fazem a parte deles. Fazem a parte deles, não? Como os discípulos de Cristo faziam. Mais algum detalhe, meus irmãos? O assunto é muito vasto, não é? O assunto importa, mas eu vou ficar devendo à nossa irmã psicóloga o seminário sobre reencarnação. Oh, esse é muito bom. Esse sabe por quê? Porque eu não entrei aqui na consideração da casuística dos casos que nós temos neste campo para citar para a plateia. A necessidade. Os espíritas já sabem como é que essas coisas funcionam, mas nós temos centenas e centenas de casos dessa ordem, tratados com relativa melhora pela doutrina dos espíritos. Meus amigos, eu agradeço a atenção de vocês. Eu agradeço o esforço que vocês fizeram se concentrando aqui neste ambiente sagrado do nosso templo e preferindo assistir o Carequinha de Brasília, verem filmes, estarem com seus familiares queridos, seus entes. Eu espero que deste encontro nós saiamos daqui mais fortificados e, sobretudo, mais esperançosos de que nós, espíritas, estamos colaborando para a implantação de um mundo melhor. Sim, eu posso fazer uma perguntinha que eu tenho vontade, mas não sabia se fazer. O autismo, como ele não existe medicações, só existem tratamentos psicológicos, se não me engano, Então, nós temos um tratamento, uma linha de pesquisa espírita aberta só para autismo. Com estes procedimentos metomagnéticos, nós estamos experimentando tratamentos feitos à distância. São crianças, moram em outros estados, e os resultados têm sido bastante alentadores. Pronto? Então, meus amigos, um abraço fraterno para todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe a todos.